Hoje pela manhã nós começamos uma série de 2 mensagens que tratam sobre a paternidade, aproveitando o ensejo do dia de hoje ser o chamado Dia dos Pais. Nós não festejamos o Dia dos Pais à semelhança de outras organizações na sociedade. Para nós, o motivo maior de estar aqui não é entre 52 domingos, mas é todos os domingos quando celebramos a paternidade de Deus. Hoje é o dia do Senhor, é o motivo de estarmos aqui. Mas, como eu falei pela manhã, não é possível a gente relevar, ser indiferente ao fato de que hoje pais e filhos se congratulam pela certeza de que a paternidade é um dom de Deus e que, de alguma maneira, expressa a paternidade de Deus, tanto nas suas virtudes como, eventualmente, nos seus defeitos, como nós vimos hoje. E, portanto, aos pais, eu quero dar a minha homenagem e agradecer a Deus pela vida de vocês. Pela manhã eu falei que a Bíblia, que não é um livro biográfico de biografias chapa branca, em que todos os heróis da fé são realçados nas suas virtudes, mas, pelo contrário, frequentemente a Bíblia fala dos defeitos, dos pecados dos grandes heróis da fé. Isso também não é diferente quando se refere à paternidade. Vimos hoje pela manhã como o grande líder Moisés, apesar de ter sido escolhido por Deus para uma missão assim extraordinária, para que depois de 400 anos no cativeiro egípcio ele retirasse esse povo e por 40 anos estivesse com eles no deserto e, obviamente, os levasse a cercado à terra prometida. Apesar disso, ele, num episódio muito claro, como nós vimos hoje em Êxodo capítulo 4, ele negligenciou aquilo que, para um pai, debaixo da aliança de Deus, como ele estava, seria impensável negligenciar, que foi a circuncisão do seu segundo filho, Eliezer. E vimos como essa circuncisão era símbolo de uma aliança essa que seria depois, no capítulo 20 de Êxodo, entregue de maneira concreta a partir dos mandamentos, juízos e estatutos de Deus no Monte Sinai. Portanto, aquilo que Moisés estava talvez sendo omisso, não, certamente sendo omisso, negligente e irresponsável, não era um descuido de só menos importância. E embora a data pudesse nos trazer e nos traz motivos de muita celebração, a palavra um tanto quanto dura que nós trouxemos hoje pela manhã, advertindo os pais aqui presentes que professam a fé em Jesus Cristo, que reconhecem que estão em aliança com Ele, de como é negligente e perigoso para a sua própria vida e para a vida de sua família e de seus filhos, não entregar e não consagrar os seus filhos pelo batismo a Deus, como expressão da herança da fé que eles recebem por causa da aliança. E prometi que hoje à noite eu falaria de um outro personagem, que também é um dos 3 grandes heróis da fé do Antigo Testamento, junto com Abraão e com Moisés, que é o rei Davi. É virtualmente impossível que você conheça a história da Antiga Aliança sem passar por Moisés, anteriormente por Abraão e também por Davi. Mas Davi, queridos irmãos, talvez seja um dos pais, uma das famílias mais disfuncionais que você encontra na Bíblia Sagrada. Talvez junto com ele somente um outro personagem chamado Jacó. E isso, durante muito tempo, certamente na minha cabeça, talvez na sua também, criou a seguinte inquietação: mas como é que Deus chama uma pessoa para ser um rei, que ele mesmo diz segundo o coração dele, e ao mesmo tempo é um homem que negligencia princípios básicos de uma boa convivência conjugal e de uma boa convivência parental? Como é que ele fez coisas assim tão básicas, erradas, a ponto de gerar tanto dissabor para ele na sua vida? E, obviamente, a conclusão que eu faço e chego, antes mesmo de começar a exposição, é que paternidade, irmãos, é graça de Deus. Hoje, logo após o sermão, um irmão me procurou e disse: pastor, eu
eu fui profundamente tocado pela sua palavra, mas eu quero dizer para o senhor que, de certa maneira, eu me sinto fracassado como pai. E ele contou um pouco a história da família, e eu olhei para aquele querido companheiro de paternidade, sendo eu também pai de 3 filhos, avô de uma neta, e muitas vezes também me sentindo um fracassado, porque a paternidade é um mistério, irmãos. Se a gente fizer tudo certo, pela graça de Deus pode dar certo. E a única certeza que a gente tem é que se fizer errado, vai dar errado. E a razão por que nós não temos certeza que se fizermos tudo certo, dará certo, é porque chega um determinado momento que não depende só de nós. Os filhos crescem, eles tomam suas decisões, eles às vezes deliberadamente rejeitam aquilo que nós ensinamos para eles, e aí nos resta em muitos aspectos somente orar e confiar que Deus vai fazer a obra misteriosa de convencimento. Porque, como aquele querido irmão me disse, eu tenho certeza que as palavras que eu criei meus filhos, elas saíram e chegaram da minha boca aos ouvidos deles. Mas eu sei que só Deus pode fazer essas palavras descerem e habitarem no coração deles a ponto de transformá-los. Então, ouvindo aquele relato e sabendo e acompanhando a vida de muitos casais crentes, de muitos pais consagrados e piedosos que enfrentam lutas em relação aos seus filhos, eu quero, nessa noite, ao mesmo tempo que eu não poderei flexibilizar os princípios e valores que estão na palavra de Deus e, portanto, apontá-los como o caminho para a paternidade sadia, o modelo de paternidade que nós vemos no pai, para quem nós devemos indicar, mas que, de alguma maneira, nós também devemos manifestar nas nossas vidas e famílias. Ao mesmo tempo que eu não quero fazer isso, eu também quero me solidarizar, à luz do texto que nós vamos expor, com os grandes dilemas da paternidade, dentre os quais a relação com filhos rebeldes. Rebeldes em muitos sentidos, desde a rebeldia mais simples da desobediência, da teimosia, de não seguir princípios que para nós, pais, são tão óbvios, até pela experiência de vida que nós temos, até aquela rebeldia extrema que Davi experimentou quando um filho se levantou contra ele para matá-lo. Eu não sei se existe tragédia pior do que um pai enterrar um filho ou um filho matar um pai. Mas foi quase isso que aconteceu na relação entre Davi e Absalão, o filho mais belo que Davi teve. E para isso eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, no capítulo 18, a partir do verso 19, onde nós vamos ler acerca desse desfecho. E eu estou começando pelo final da história. Se depois você tiver tempo, leia no texto da Sagrada Escritura, em 2 Samuel, capítulo 13 a 18, são 5 capítulos, em que você vai encontrar a história dessa relação tumultuada entre o rei Davi e o seu filho, o príncipe Absalão. Mas aqui nós estamos no final. Aqui nós estamos no momento em que Davi chora a morte de Absalão. E eu vou ler do verso 19 até o verso de número 33. Por favor, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Diz o texto: Então Aimaas, filho de Zadoque, disse a Joabe: Deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor já o livrou das mãos de seus inimigos. Mas Joabe, o comandante, lhe disse: Hoje você não será o portador de boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope, que também era mensageiro: Vá e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém, Aimaas, filho de Zadoque, tornou a falar com Joabe, dizendo assim: Aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. E Joabe perguntou: Por que você quer correr, meu filho, se não terá recompensa nenhuma pela notícia? Porque era costume naquela época que os mensageiros fossem recompensados quando eles davam boas notícias e às vezes castigados quando eles davam más notícias.
Então Aimás respondeu: aconteça o que acontecer, eu vou correr. Então Joabe lhe disse: então corra. Aimás correu pelo caminho da planície e ultrapassou o etíope. Davi estava assentado entre os dois portões na entrada da cidade, que é Jerusalém, a cidadela de Davi, e a sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha e, levantando os olhos, viu que um homem vinha correndo sozinho. E então a sentinela gritou e avisou o rei, e o rei então disse: se vem sozinho, então é porque traz boas novas, boas notícias. E vinha andando e chegando, então a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: eis que vem outro homem, correndo sozinho. Então o rei disse: também esse traz boas notícias. Então a sentinela continuou: vejo o jeito de correr do primeiro, e parece ser o jeito de correr de Aimás, filho de Zadok. Então o rei disse: este homem é de bem, e ele trará boas notícias. Aimás, então, ao chegar, gritou e disse ao rei: paz, shalom. E inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: vai bem o jovem Absalão? E Aimás respondeu: eu vi um grande alvoroço quando Joabe enviou esse teu servo, ao rei, porém não sei o que era. O rei então disse: fica aqui ao lado e espere. Ele ficou de lado e esperou. Então o etíope, que havia saído primeiro e chegado depois, chegou e disse: boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos os que se levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, o meu senhor, e todos os que se levantam contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando naquela sala dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho. Que Deus abençoe a palavra lida. Vamos orar. Ó Deus amado e querido Pai, nós acabamos de ler o texto da Tua palavra, impregnado de uma emoção profunda pela dor daquele rei, que antes de ser rei era um pai, e que chorou a morte de um filho que ele tanto amava, com quem ele tinha tido uma relação tão tumultuada, Pai, como às vezes nós temos com os nossos filhos. Essa palavra é inspirada por Ti, certamente para que nós possamos refletir nela nesta noite. E o que nós oramos, ó Pai, é que para além da emoção que nós sentimos, o Teu Espírito fale ao nosso coração, ministre ao nosso coração, iluminando assim a nossa mente para que compreendamos, para além das dores e dos dramas dessa passagem, os princípios da Tua palavra, de quando muitas vezes precisamos amar, acolher e disciplinar os filhos, e quando não o fazemos, ou fazemos de maneira desequilibrada, nós sofremos as consequências e eles também. Ó Deus, abre o nosso entendimento, fala conosco, ministra ao nosso coração, é o que nós pedimos e te agradecemos desde já, em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Queridos, Absalão era o terceiro filho do rei Davi. Ele era o único filho que Davi havia tido com Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Absalão era admirado por sua beleza sem defeito, notável por sua longa cabeleira. Se você voltar à sua Bíblia, páginas atrás, no capítulo 14 desse mesmo livro, diz que em todo Israel, versículo 25, em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé, veja que linguagem forte, até o alto da cabeça não havia nele defeito algum. Quando ele cortava o cabelo, e isso se fazia no fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais, seu peso era de mais de 2 quilos de cabelo, segundo o peso real. E ele deu a Davi 3 filhos e uma filha. Esse homem, Absalão, teve com Maaca, ou melhor, Davi teve com Maaca uma filha, irmã ou meia-irmã de Absalão, chamada Tamar, e a história dela é contada nesse período do capítulo 13 ao capítulo 18. Ela se tornou também uma linda mulher e Tamar acabou sendo estuprada pelo filho mais velho de Davi com uma outra mulher chamada Aminon. Absalão, que era irmão desta linda jovem, manteve-a em sua casa, na sua dor, e, moído pela sua dor, planejou vingar este ato e esperou por isso 2 anos. Convidou todos os filhos de Davi, irmãos e meio-irmãos, para uma festa que normalmente acontecia quando as ovelhas eram tosquiadas. Isso aconteceu em Baal-Zazor, perto de Efraim. E embora Davi, o pai, tivesse sido convidado, ele não aceitou o convite e todos os outros foram. Enquanto os convidados comiam e bebiam à mesa que Absalão preparou para comemorar, os servos de Absalão, já previamente combinados com ele, assassinaram brutalmente o seu meio-irmão Aminon, como vingança pelo estupro que havia feito a irmã legítima de Absalão, Tamar. Todos eles acabaram fugindo para Jerusalém e contaram a Davi, aqueles que não foram mortos, o que aconteceu, o que produziu na relação de Davi com Absalão a primeira das suas grandes tristezas com aquele filho. O fato é que, para não ser morto, Absalão fugiu para Gesur e ali ficou com o seu avô Talmai 3 anos, numa espécie de autoexílio sob a guarda do seu avô, para que a justiça não o alcançasse e ele fosse também morto, pagando com a vida que havia tirado do seu irmão. Nesse período, Davi viveu o grande dilema da paternidade em relação a Absalão. O amava profundamente. Sabe aquele filho que se torna xodó? Era Absalão. Por alguma razão misteriosa, Davi era apaixonado por aquele jovem. Ele amava Jerusalém, amava o desejo de Absalão voltar, mas como rei não podia permitir, e isso continuou por 3 anos. Por sua vez, Absalão desejava voltar, mas diferentemente de Davi, ele tinha um plano urdido na sua mágoa pelo exílio que o pai acabara de conceder a ele. E, de fato, quando depois dos 3 anos, Absalão voltou à presença do rei, porque ele sequer chegava perto do palácio, uma reconciliação aconteceu entre eles. Mas a mágoa estava no coração daquele jovem. Absalão, então, começou a traçar planos para tomar o trono do seu pai, o rei Davi. E ele foi fazendo isso de tal maneira que, conforme o texto diz, quando as pessoas chegavam a Jerusalém para eventualmente procurar o rei, para trazer diante do rei alguma questão para que o rei resolvesse,
Absalão chamava essas pessoas à parte e dizia assim: o rei está muito ocupado, na verdade eu não sei nem se ele se interessa pelo seu problema. É melhor você resolver comigo. Eu resolvo o seu problema, o que é que você precisa? E dava generosamente, independentemente de ter bom critério ou não, aquilo que o povo pedia. Davi, sem saber nada no palácio, e Absalão, segundo o texto sagrado, roubando, essa é a expressão, roubando o coração do povo do seu pai Davi. Esse plano continuou por um tempo, até que Aminon, o seu irmão mais velho, já morto, restando ainda Queliabe, que não tendo sangue nobre, não era provavelmente o sucessor de Davi. Davi, de repente, indicado por Deus, escolheu não Absalão para ser seu sucessor, mas Salomão, como todos nós sabemos. E isso acirrou no coração de Absalão ainda uma mágoa maior. O rei o havia exilado, ou pelo menos permitido que ele ficasse longe. O rei passou 3 anos sem permitir que ele voltasse a Jerusalém. Reconciliado, ele começa a urdir esse plano. E, de repente, entendendo que o rei não o escolheria, mas escolheria Salomão, ele parte para uma rebelião e uma verdadeira guerra civil contra Davi. O desfecho disso é que, depois de 4 anos do seu retorno de Jesur a Jerusalém, ele estava já com uma pequena milícia de combatentes e bateu à porta do palácio a ponto do rei precisar correr fugido, saindo do seu trono e de Jerusalém. Absalão retira-se dali, se declara rei, contando com o apoio de grande parte da população, e Jerusalém se volta para aquele novo rei, deixando Davi do lado de fora. É nessa hora que, magoado, Absalão resolve fazer algo ainda pior. Ele resolve arrasar completamente a presença de Davi em Jerusalém, revisar todos os seus decretos, mudar completamente e planejar matar o rei no campo. Acontece uma batalha, e nessa batalha, Davi tem tempo para reunir 3 divisões do exército, comandadas por Joabe, Abisai e Itai. E um grande confronto acontece ali entre a milícia, agora encorpada, de Absalão e o exército do rei. O texto diz que, naquele momento, Davi é avisado, já no capítulo 17, de que o confronto é inevitável. Ele então resolve ir com eles para o confronto. E eu fico imaginando, irmãos, o que é que estava passando na cabeça de Davi. Ele ia para o confronto com o seu próprio filho para fazer o quê? Para matá-lo? Para que fosse ele que desse o fim a essa relação complicada, matando o próprio filho? Era isso que havia no coração de Davi? Não. De jeito nenhum. Joabe, o seu comandante, diz: o senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, veja em que estado estava, eles não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, mas o Senhor vale por 10.000 de nós, será melhor que da cidade o Senhor nos preste socorro. E Davi então chega à sua consciência e diz: ok, seja o melhor, mas eu gostaria de pedir uma única coisa. Isso está no capítulo 18 anterior ao que nós lemos. Por amor a mim, preste bem atenção nessa frase, por amor a mim, tratem com brandura
o jovem Absalão. O que faz um pai que tinha acabado de perder o seu trono para um filho belo que ele amava, mas rebelde, cheio de mágoa e de ressentimento, que planejou tomar o reino e matar o próprio pai? O que faz um pai ainda pedir que o seu exército, que lutaria pela sua própria vida e pelo rei, a que tratassem com brandura o seu filho em pleno campo de batalha? O que faz um pai pedir isso? O que faz um rei pedir isso? O nome disso chama-se amor. Amor. Davi era apaixonado por Absalão. Davi projetava em Absalão, o seu sucessor. Ele só foi convencido por Deus que Salomão era seu sucessor. Mas no coração de Davi, se a escolha fosse dele, seria Absalão o príncipe perfeito para tomar o seu lugar. Alto, forte, belo, sabe aquele rapaz que chega no lugar e todos se voltam para ele? Há uma luz que ele emana, alguém que todo mundo diz assim, carismático, cheio de vida, que faz todos olharem e desejarem ser como. Assim era Absalão. E Davi, encantado por esse reflexo dele, da sua personalidade, desejando projetar-se para o futuro indefinidamente, porque essa é a grande idealização dos pais, diga-se de passagem. Quando eu vejo alguns de vocês aqui, eu lembro também da minha época que meus filhos eram pequenos e eu comprava roupas deles parecidas com as minhas para que eles fossem pequenos Robsons, e eu vejo vocês fazendo o mesmo. Eu digo, aí está toda a projeção idealizada dos pais nos filhos. Era assim Davi e Absalão. Mas Absalão tinha personalidade própria, tinha decisão própria. É nessa hora que a gente não controla filho. Na verdade, a gente vive na paternidade uma grande ilusão, irmãos. E eu gostaria que vocês entendessem isso. Nós nem criamos filhos para nós e nem queremos criar filhos para o mundo. Não criamos filhos para nós porque eles vão crescer. Lembra, você também cresceu. Você também teve um dia em que rompeu, em que você disse, não, painho, não é assim que eu penso. E a primeira vez que você disse isso conscientemente foi difícil. Foi difícil para você desidentificar-se do seu pai. E foi difícil para o seu pai entender que você tinha caminho próprio. E precisava criar esse caminho próprio. A gente não cria, por óbvio, para nós, mas a gente não quer perder o filho. A gente não quer jamais que ele saia de perto de nós. E se esse filho é homem e você é a mãe dele, embora hoje seja o dia dos pais, eis aí o grande conflito entre sogras e noras. Mas também existem conflitos entre noras e sogros, entre pais e amigos dos filhos, entre pais e os pais dos amigos dos filhos, que parecem aos olhos dos filhos muito mais legais do que o pai que eles têm em casa. E quando eles voltam para casa contando as histórias de como o pai dos outros faz e acontece, e você escuta tudo aquilo, como é duro não ser mais o pai ideal. Que a gente idealiza ser para o filho e que a gente quer que o filho de alguma maneira seja, como reflexo nosso. Davi era esse, porque apesar de ser um homem de Deus, apesar de ser um homem escolhido, o rei que representava o governo de Deus sobre o povo, no entanto, ele era pecador, ele era falho, ele era imperfeito. Davi era uma contradição, uma metamorfose ambulante. Ora um homem piedoso, crente, espiritual, ora um homem que deixava-se levar por certos instintos humanos e carnais que não se poderia reconhecer no homem de Deus. Mas ele não é diferente de nós, nem de mim, nem de você.
O que levava esse homem, portanto, a pedir que um filho rebelde não fosse morto? É porque a pior tragédia que um pai pode ter é ver um filho morto, seja ele física e biologicamente morto, ou morto porque está separado, distante, rebelde, descolado do propósito, do plano perfeito que você traçou para ele. Por isso que existem filhos mortos que moram com você na sua casa. Porque para você eles já morreram. Porque, de certa maneira, eles destoaram daquilo que você planejou. Você não os coloca para fora, e nem deve fazê-los. Mas eles já têm aquela mágoa no coração deles, e você no seu, de tal maneira que eles também já estão mortos, embora estejam vivos. Porque o ideal morreu. Nós temos duas dimensões aí desse conflito, que é quando o pai vê os seus defeitos nos filhos, mas também existe uma dimensão de quando o pai é visto com os defeitos que ele tem pelos seus filhos. E aí aquele discurso que normalmente funciona quando as crianças são pequenas, os meninos e as meninas, que diga assim, faça o que eu faço, ou faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não cola mais. Porque exige-se a coerência e o filho começa a dizer assim, mas por que o senhor também não faz? E ali, no processo todo, Davi certamente recordando os motivos mais do que suficientes para que ele efetivamente disciplinasse com o poder do cetro real ao filho rebelde. No entanto, ele toma tudo isso em consideração e pede a Joabe, a Abisai e a Itaí, que eram os 3 generais das 3 divisões do seu exército, diz assim, por amor a mim, não porque ele merece, mas por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. O texto diz, no capítulo 18, verso de número 4, que todo o povo ouviu, 18:4, todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Isso aqui é uma coisa importante, porque lá na frente, quando o rei chora, como nós acabamos de ler, Joabe chega para ele, aí eu pulo para o capítulo 19, quando dizem a Joabe, versículo 1, que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão, e aí, como diz o texto, a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo que havia visto e ouvido o rei pedir que o jovem fosse tratado com brandura e agora sabia que ele havia morrido. Esse povo não pôde contar e cantar a vitória do rei que voltava ao trono, porque estava triste, porque havia ouvido o rei dizer assim, por favor, não deixe que meu filho morra, trate-o com brandura, e agora ele chorava porque o filho havia morrido. Joabe chega aí no capítulo 19 e diz assim, o que é que você está fazendo, pelo amor de Deus? Homem, tenha compostura, o Senhor é o rei, o Senhor acabou de ter uma vitória colossal, o Senhor estava perdido, o Senhor tinha perdido o trono, o Senhor já não era mais o rei, e agora Deus lhe deu uma grande vitória, e o Senhor está chorando pelos cantos do palácio, a alma do povo vai se derreter, o moral do exército vai se derreter. Tenha compostura de rei. Isso era o comandante do exército dizendo, é o rei Davi. Por isso que é importante saber que quando Davi ama Absalão, ele ama desbragadamente, diante de todos. Todo mundo olhava e dizia assim, Davi está colocando esse menino a perder. Igualzinho você faz com os filhos dos seus amigos, mas não admite que os amigos façam com seu filho. Ou com sua filha. Porque nós cuidamos bem dos nossos filhos. Quem cuida mal dos filhos são os outros. Por isso que quando os nossos filhos começam a ter comportamento desvirtuado, a primeira lógica e o primeiro raciocínio é, isso deve ser uma má amizade. Mas talvez seja o seu filho que seja má amizade do outro. Para Davi não era. Para Davi não era. Ele amava desavergonhadamente. E o povo ficava olhando e dizendo assim, esse menino mais cedo ou mais tarde vai dar o que falar. E deu.
Todo esse conflito de 13 a 18 de 2 Samuel não acontece em um dia. Só na medição cronológica que eu mencionei para vocês já se passam 7 anos. Mas 7 anos como adulto. Imagine como foi a adolescência, embora não tivesse isso naquela época, ou a infância daquele menino. Todo mundo dizendo: tu é bonito, hein, Absalão? Você sabe que é muito bom você elogiar seu filho, mas não elogie pelo que ele não fez nada para ser. A beleza ele não fez nada para fazer. Foi sorte, porque você é feio, às vezes a esposa também não é bem, e de repente vem um menino bonito. Não elogie menino porque é bonito, não. Beleza é coisa que a gente não faz para ter ou deixar de ter. Por isso que eu costumo dizer que o filho é provado não apenas pela crítica que recebe, que pode tirar toda a confiança que ele tem, mas também pelo elogio que lhe dão. Porque ele começou a achar-se bonito. Ele começou a se achar especial. E filho nenhum precisa ser especial para além do fato dele ser seu filho. O que o torna especial é que ele é seu filho e você o ama mais do que qualquer outra coisa na terra. Ele não é especial porque é bonito, porque é inteligente, porque é isso ou porque é aquilo. Porque ele vai se achar, pode ter certeza. E Absalão se achou. Se achou tanto que quando se tornou adulto, se tornou este ser. Um verdadeiro buraco negro de vaidade. Todo mundo tinha que olhar para ele, todo mundo tinha que admirá-lo, todo mundo tinha que verter-se para ele. E ele comendo, se deliciando daquilo lá. Agora a pergunta é: mas o problema era Absalão? Não. O problema era Davi. O problema era Davi. Quando a gente diz assim para um filho, que menino mal educado, a pergunta é: quem o educa? Porque se ele é mal educado, ele é mal educado porque alguém o mal educou. Mas como eu bati muito pela manhã, eu vou aliviar hoje à noite. O problema da nossa má educação é porque também nós não fomos devidamente educados muitas vezes. E eu não estou dizendo que isso justifica a má educação que fornecemos. É porque quando nós somos formados, queridos irmãos e irmãs, pelos defeitos e virtudes da nossa formação. Porque nenhum pai é perfeito, não foram os nossos pais, nem os pais deles perfeitos, nem nós seremos dos nossos, nem os nossos serão dos deles. Portanto, nós somos essa mistura de defeitos e virtudes, decorrentes do fato de termos sido feitos à imagem de Deus e, ao mesmo tempo, sermos caídos em pecado, esse ser fissurado, cheio de motivações nem sempre muito claras, de contradições, e que isso reflete-se. Como eu costumo dizer, quando alguém tem um filho, eu costumo dizer assim: agora começou o seu processo de transformação. Não num pai, porque pai você já gerou, mas num pai que seja apenas e tão suficientemente bom, nem mais, nem menos, e pense num lugar e num processo difícil. É muito difícil ver os nossos defeitos refletidos nos filhos. Eu já chorei muitas vezes, escondido deles, dizendo assim: meu Deus, que eles não herdem isso de mim, que eles não sejam como eu. Quando os vi como um brotinho saindo da terra e fazendo aquela plantinha que um dia vai se tornar pecado começar a aparecer. Como eu gostaria de cortar naquele momento. Mas, infelizmente, quando nós dizemos que educamos nossos filhos, nós não educamos apenas quando falamos. Nós educamos pelo nosso silêncio, pelos nossos comportamentos, pelas nossas escolhas. Às vezes o processo de aprendizagem de uma criança dela é tão incipiente e tão precoce que nós nem bem imaginamos. Como ela, sem falar, já está aprendendo aquilo que nós, sem falar, também estamos ensinando. É uma modelagem que nós nem conseguimos controlar. Por isso que, se fizermos tudo certo, pela graça de Deus pode dar certo. Mas se fizermos tudo errado, com certeza dará errado. E essa é a grande tragédia da paternidade. Tratem com brandura o jovem Absalão.
A batalha acontece, diz o texto, e Absalão chega ao momento da sua morte, que está descrito no capítulo 18 ainda. Diz no verso 9, no texto que nós ainda não lemos, vamos ler agora, que Absalão, quando no fragor da batalha, foge daquele momento, e montado em sua mula, e se encontra com os homens de Davi. Quando a mula passa debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Salomão, e é curioso como a Bíblia, sabe aquela cabeça que dava 2 quilos de cabelo todo ano? É justamente por conta do símbolo da vaidade de Absalão que acontece a sua grande tragédia, porque o texto diz que a sua cabeça ficou presa nos ramos e ele ficou pendurado entre o céu e a terra. Que coisa interessante. Eu gosto muito da literatura bíblica, mas veja que coisa interessante. Poderia dizer, ele ficou pendurado na árvore. Mas o texto diz, ele ficou pendurado entre o céu e a terra. O céu era a sua vaidade para onde ele queria projetar-se, e a terra é onde ele estava vivendo, mas ele não ficou entre a terra nem o céu, ele estava pendurado. E um homem viu isso, e correu e foi dizer a Joabe, eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe que havia recebido a ordem de Davi para tratar com brandura o seu filho, que era o comandante do exército, disse ao homem que lhe trouxe a notícia, o quê? Você ouviu? E por que não o abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. O que fez Joabe esquecer a ordem que o seu comandante em chefe, o rei, havia lhe dado? É porque Joabe não era pai de Absalão. Joabe era um comandante. E como comandante, Joabe tratava as questões de maneira objetiva. Ele sabia que Absalão era uma ameaça ao trono de Davi. Fosse filho ou não, qual era a função dele como comandante do exército? Proteger o rei. E aí ele diz, se fosse eu mandaria, naquele momento, derrubando por terra. Mas o homem disse então a Joabe, e aí é curioso, né? Ele diz assim, ainda que me pusessem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem o que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Abissai e a Itaí, dizendo, poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. E então Joabe disse, não vou perder mais tempo com você não. Joabe então pegou 3 dardos, e com eles traspassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. E 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. E então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta e levantaram sobre ele um monte enorme de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Posteriormente, quando esse livro foi escrito, o autor faz um comentário que está no verso 18. Diz assim, ora, enquanto vivia Absalão, tinha levantado para si uma coluna que está no Vale do Rei, lá em Jerusalém. E se você um dia for a Jerusalém, se você já foi, você deve ter visto, se você um dia foi, tem um túmulo a Absalão em Jerusalém. E ele dizia assim, não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome, veja o absurdo da autovaidade, da vaidade extrema daquele homem, e deu o seu próprio nome à coluna que até hoje se chama de Monumento de Absalão. Aí vem o texto que nós lemos, eu vou começar a pregar agora. Diante de tudo isso, o que é que o rei faz? O que é que o rei aprende? Que lições ele tira?
Eu sei que você, olhando essa história, você não é o rei. É mais fácil você dizer assim: o rei deveria era agradecer a Deus pelo que Deus fez, tirando Absalão como ameaça. Mas como você não é pai dos filhos dos outros, e você também não é pai de Absalão, então, por favor, poupe-se de dar opinião sobre o que o rei deveria fazer ou não. E, por favor, veja se você não se vê na pessoa de Davi. Você acabou de perder um filho. Eu sei que é duro pensar nisso agora, no meio do culto, do Dia dos Pais. Mas imagine, você acabou de perder o filho. Você não sabe ainda, mas você acabou de perder o filho. Você sabe que qualquer coisa poderia acontecer, você sabe que você deu a ordem aos seus comandantes, e aí, de repente, de lugar onde você está, do alto do lugar onde você está, entre as duas colunas do portão de entrada da cidade, a sentinela lhe avisa, você naquela expectativa, o que aconteceu, de longe, sem saber, nenhuma notícia, o celular fora de área e tal, e de repente a sentinela sobe ao terraço e diz assim: está vindo alguém. Veja que coisa maravilhosa acontece aqui. Quando eu digo maravilhosa, é curiosa, porque o rei só interage de duas maneiras, e são duas expectativas. Uma em forma de uma afirmativa ilusória e outra em forma de uma pergunta que mostra onde estava a sua ansiedade. Qual é a afirmativa sem lógica? Vem um homem, gritou a sentinela e avisou o rei, verso 25. O rei então conclui: se vem sozinho, traz boas notícias. Desde quando? Desde quando? O que é que fazia o rei? Concluir. Eu não encontro em nenhum lugar da Bíblia dizendo assim: quando uma sentinela vier sozinha, vai trazer boas notícias. E quando vier acompanhado, vai trazer mais notícias. Você está entendendo que isso aqui era projeção de desejo? O rei queria acreditar muito que uma boa notícia viesse. E aí, quando vinha chegando e andando, a sentinela viu outro homem. E olha só que coisa curiosa, o rei diz assim: ok, se vem outro homem correndo sozinho, então ele também está trazendo boas notícias. Ok, se eles estivessem cansados ao mesmo tempo e viessem os dois, o rei teria mudado de opinião? Claro que não. Sabe por quê? Porque quando a gente é apaixonado pelos desejos que a gente tem para com os filhos, a gente perde a objetividade. Por isso que é tão complicado paternar os outros só com os nossos olhos. Por isso que é preciso ter uma companheira que nos ajude a olhar. Por isso que é preciso ter outros homens que nos ajudem a olhar para os nossos filhos com olhos mais realistas. É por isso que precisamos ter conselheiros que nos ajudem a dizer certas verdades sobre os nossos filhos que nós não queremos ver, por mais que doa, mas que precisamos ouvir. Porque se for só com os nossos olhos são igual aquele emoji, cheio de coraçõezinhos saindo pelo globo ocular, em relação aos nossos filhos. Eles são os perfeitos, e nós só vemos virtudes neles, e queremos torcer para que eles façam tudo isso, e é natural ao ser humano e ao pai fazer isso. Então vem outro homem correndo sozinho, o rei disse: também esse traz boas notícias. E aí a sentinela disse assim: o primeiro parece com Ahimaás, que era um mensageiro real, ali mesmo. O etíope era um mensageiro contratado para dar as notícias no campo. E então o rei reforça o seu desejo. Se foi Ahimaás, esse homem é um homem de bem, e ele trará boas notícias. Ok, mas por que a pessoa é de bem? Necessariamente ele trará boas notícias? E se ele tiver só mais notícias para trazer, ele terá que dizer a verdade, porque um homem de bem diz a verdade. Mas o rei queria tanto, que quando Ahimaás gritou e disse o rei, Shalom, e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra, ele diz ao rei, no verso 28, bendito seja o Senhor, seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Se você fosse um pai e recebesse uma notícia dessa, o que você pensaria? Os homens que se levantaram contra mim estavam liderados pelo meu filho. Se o Senhor nos entregou à mão esses homens, então estão todos presos ou mortos. Davi pensou isso.
E então ele faz a pergunta, a segunda, que também expressa desejo: vai bem o jovem Absalão? Davi queria nem saber quem tinha morrido, quem tinha vivido, quem tinha ganhado, quem tinha perdido, como é que tinha sido a batalha. O foco dele era: meu filho vai bem? E ele faz essa pergunta quando o etíope chega, quando o etíope dá a notícia, dizendo assim: hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos, veja aí no verso 30, de todos os que se levantaram contra ele. E aí o rei perguntou ao etíope novamente: vai bem o jovem Absalão? E aí o etíope, que não tinha escrúpulos, porque não era judeu, de suscitar a emoção do rei, conta a verdade, ainda que de maneira eufêmica, dizendo assim: aquilo que aconteceu com aquele jovem, veja, ele não usa o nome sequer de Absalão. Aquilo que aconteceu com aquele jovem, aconteça com os inimigos do rei, o meu senhor, e com todos que se levantam contra ele. A ficha caiu. Davi entendeu. Profundamente comovido, diz o verso 33, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. Ah, irmãos, mas esse choro só é comparável na dor da emoção com o choro que Jesus também chorou às portas de Jerusalém. Porque não precisa nem carregar na leitura. Se você só ler esse texto, esse último versículo que eu li, de maneira linear, sem entonações e sem emoções, você entende o drama do que está descrito quando Davi diz assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Veja quantas vezes ele repete meu filho Absalão. E aí ele diz alguma coisa que qualquer pai diria diante da morte de um filho: quem me dera que tivesse sido eu morrido em seu lugar. Absalão, meu filho Absalão. Davi aprendeu, irmãos, e eu chego ao final da minha mensagem, pela maneira mais dura, o que acontece quando nós desequilibramos amor, acolhimento e disciplina em relação aos nossos filhos. Quando nós temos uma relação parental, paternal, mais especificamente falando, que passa a mão excessivamente, que coloca uma redoma de vidro e cria os filhos numa bolha, supostamente por amor, mas não é amor por eles, desculpe. É amor por você mesmo, que não quer sofrer vendo o sofrimento dos filhos, e muitas vezes a proteção dos filhos é autoproteção, porque você não suportaria ver um filho sofrendo. Mas quem disse a você que você pode fazer isso e garantir isso? Quem no mundo, ou no céu, ou na terra, disse que função de pai é proteger filho das agruras e das aflições da vida? Quem disse isso? Quem disse isso? Nós dizemos isso. Nós queremos isso. Mas Deus não. O próprio Deus diz que a disciplina e o sofrimento forjam a alma e o caráter de uma pessoa. Como é que nós gostaríamos que os nossos filhos adultos não tivessem um caráter forjado, tentando evitar deles passarem pelas dificuldades? O que nós podemos e devemos garantir é estar com eles nas dificuldades, porque é isso que Deus nos garante. No capítulo 23 dos Salmos, no Salmo 23, o que Deus nos garante não é que Ele estará levando-nos sempre como ovelhas do seu pastoreio a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Isso Ele faz, e nós devemos fazer, significa prazer, provisão, proteção para os nossos filhos. Mas o que Ele diz é que quando passarmos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolará. Deus não impede o sofrimento de nós, pais, embora garanta que passará conosco pelas aflições da vida. Por que é que nós achamos que nós é que devemos evitar o sofrimento dos filhos, ao invés de passar pela dor dos filhos junto com eles?
Esse papel não é nosso, meus irmãos. O menino tem que cair e levantar. Tem que ralar o joelho. Tem que tomar a vitamina S de sujeira. Tem que conseguir se frustrar e não se abater. Gerações e mais gerações têm sido criadas com a baixa capacidade de suportar a frustração. Se você diz hoje a um menino não, recentemente um tocou fogo no apartamento porque a mãe, no extremo, depois de tentar de todas as formas, disse assim: você vai passar uma semana sem celular. E o menino tocou fogo no apartamento. Que geração é essa? Que não sabe ouvir um não? Porque você, eu, como pais, queremos garantir que eles não passarão por dificuldades. Mas foram as dificuldades que trouxeram você até aqui, meu irmão. Você está fazendo um mal a seu filho, dando a ele mais do que você tem. Recentemente, vários bilionários ficaram nas manchetes dizendo que não vão deixar a herança. E eu estou falando de bilionários mesmo. Esses top 10 de bilhões e trilhões de dinheiro e de suas companhias, que não vão deixar o dinheiro para os seus filhos, porque eles têm que ter a capacidade de gerar a sua própria riqueza. Certamente não vão passar necessidade, claro que não vão. Não vão morar debaixo da ponte, claro que não vão. Mas já começar a vida adulta com $1 bilhão na conta? Não. Por quê? Porque esses homens, grandes empreendedores, começaram de baixo e sabem o valor de começar de baixo. Mas nós não. Nós já queremos colocar uma escada alta para que o filho não passe. De vez em quando eu escuto lá mesmo no Mackenzie um pai dizendo assim: não, eu quero dar aos meus filhos o que eu não tive. Aí eu costumo dizer: aí ele vai se tornar o que você não é. Porque ele só vai se tornar o que você é se ele passar pelo que você passou. Garanta que você vai estar com ele. Mas não tenta evitar. Foi isso o problema de Davi com Absalão. Apaixonado pelo filho, colocou-o no panteão e num patamar completamente diferente dos demais filhos. Isso lhe fez mal, a ponto de ele agora estar chorando, porque o leite já foi completamente derramado. Ah, queridos, eu gostaria muito de dizer para vocês que eu fiz exatamente isso com os meus 3 filhos. Não fiz. Grande parte da autoridade de alguém que prega tem a ver com ouvir o que Deus manda falar, mas também falar das suas próprias experiências de virtudes e de fracassos. O que eu sei, no entanto, é que eu sou muito grato a Deus, porque apesar de eu ter feito muito o que eu não deveria fazer, Deus tem preservado meus filhos pela sua graça. Porque quando a gente faz o que é certo, pela graça de Deus pode dar certo. Mas quando a gente faz errado, com certeza dará errado. O que fazer então de maneira prática diante dessa mensagem? Querido, trate o seu filho como filho e não como projeção de você para o futuro. Começa por aí. Trate seu filho pelas virtudes do esforço e da perseverança dele, e não pelas qualidades que ele não fez nada para ser e ter. Se ele é bonito, que bom, mas não é porque ele é bonito que ele vai vencer na vida. Se ele for esforçado, vai valer muito mais. Se ele for trabalhador e honesto, muito mais. Se ele for perseverante, muito mais. E é isso que você tem que enfatizar. Terceiro, lembre você, mesmo você, que tem poucos filhos, diferentemente de Davi, que só tem uma mulher, se Deus quiser, graças a Deus, saiba que você tem vários filhos. E a pior coisa que você pode fazer é estimular a rivalidade fraterna entre irmãos. Você sabe que a rivalidade fraterna não é a briga de irmão com irmão. Eles até se dão bem. A briga de irmão com irmão é o efeito de querer o pai e a mãe só para si. Eles não brigam um contra o outro, eles brigam por você.
E frequentemente é você que estimula isso. E a gente estimula isso quando estimula a preferência de um sobre o outro, por algum aspecto. Porque, embora a gente jure de pé junto que todos os filhos são iguais para nós, nós amamos a todos. Mas, sejamos sinceros, tem alguns que nós admiramos mais do que outros. Deixa eu dizer uma coisa, eles percebem. Tanto os que são muito admirados como os que não são. Portanto, corrija o seu olhar. Filho, a gente ama, mesmo que a gente não admire tudo o que eles fazem e são. Sabe por quê? Porque é assim que Deus nos ama. Ou você acha que tudo o que você faz, Deus diz joinha e por isso lhe ama? Ele não lhe ama por sua causa. Ele lhe ama apesar de você, por quem você é. Ame o seu filho por quem ele é e não por causa dele, apesar de que ele é. Deus nos abençoe. Meu tempo chegou. Vamos orar juntos? Se você deseja, nesse momento, colocar a sua vida e a vida de sua família nas mãos de Deus, deixe-me lhe acalentar o coração, nem tudo está perdido. Lembre da parábola do filho pródigo. Filhos voltam. Filhos vão e voltam. Se você tem filhos perdidos dentro de casa ou fora de casa, garanta que a porta estará aberta quando eles quiserem voltar. E ore todos os dias para que isso aconteça. Se você tem filhos que hoje lhes dão motivo de muita alegria, por favor, não cante vitória antes do tempo, não baixe a vigilância, ore. Ore, porque haverá dias maus e você precisa estar diante de Deus em oração. Seja qual for a sua situação, coloque agora diante de Deus. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos nesse momento colocar a nossa vida diante de Ti como pais imperfeitos que nós somos. Pai, isso nos dói dizer que somos imperfeitos porque o nosso eu, nossa vaidade humana nos ilude com o desejo de sermos perfeitos. Mas perfeito és Tu, o Pai Celeste de todos nós, daqueles que Te confessam como Senhor e Salvador. Por meio do Teu Filho, nós somos adotados na Tua família. E essa adoção de amor nos faz amados por Ti. És Tu o nosso modelo. E ao reconhecer nossa imperfeição, nós queremos dizer: Senhor, ensina-nos a amar, cuidar, acolher, disciplinar os nossos filhos como Tu nos fazes. Nós só queremos Te imitar, ó Pai, mas nós não conseguimos porque somos imperfeitos. Então, pelo Teu Espírito e segundo a Tua palavra que nos instrui, orienta-nos e capacita-nos para sermos pais e mães que sejam modelados pela Tua paternidade. Que os nossos filhos estejam guardados pela Tua poderosa mão quando eles estiverem embaixo dos nossos tetos, em casa, mas também quando eles estiverem na rua, vivendo a vida deles, nos dando netos e decidindo as coisas deles pela própria cabeça deles. Que aqueles princípios, valores e lições permeiem o coração deles, produzam frutos. A nossa expectativa é que a semeadura vingue e agora eles possam apresentar frutos. Nós rogamos que o Senhor faça isso apesar de nós e que o Senhor nos abençoe em ver as nossas gerações caminhando contigo, vivendo segundo a Tua palavra, felizes, abençoados por Ti. Nós entregamos os nossos filhos a Ti e rogamos que eles sejam, da sua vez, pais melhores do que nós conseguimos ser. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém, Senhor.